Ir perguntar a uns pais que têm um filho que morreu com raiva, eles não vão arranjar justificação, porque a raiva, a morte é horrível. O meu primeiro filho tinha 12 anos. Foi mordido com um cão invadiu. Ficou debaixo uma semana. Na segunda semana já perdeu a vida. Raiva é uma doença infecciosa e contagiosa causada por um vírus altamente fatal. O vírus da raiva ataca todos os animais de sangue quente, incluindo o homem. No âmbito da saúde pública, a raiva é uma grave zoonose, isto é, pode transmitir-se ao homem através de animais infectados. A principal via de entrada do vírus da raiva é por mordedura ou ferimento na pele em contato com a saliva do animal infectado. Também o vírus pode atingir o hospedeiro através da contaminação das vias respiratórias ao entrarem em contato com a saliva do animal raivoso. O vírus da raiva ataca o sistema nervoso central, causando lesões irreversíveis, seguida de coma e morte por asfixia. Dentre os animais domésticos, os mais suscetíveis à raiva destacam-se os cães e gatos, devido à sua popularidade e o fato de serem carnívoros e também por serem predadores naturalmente adaptados a morder. No nosso país, o maior responsável pela transmissão da raiva urbana é o cão. O cão em Moçambique, infelizmente, não é um animal de estimação, é um animal para guarda, para trabalho. As pessoas têm o cão para guardar a sua residência. E ele fica doente, morde as pessoas, morrem, as pessoas enterram. Outros mamíferos que têm transmitido a raiva ao homem são os ratos, macacos, raposas, manguços, o chacal e cães selvagens. Após a incubação, a evolução desta doença em animais pode se apresentar sob 3 tipos: a raiva furiosa, a raiva paralítica e a raiva muda ou atípica. A raiva furiosa faz com que o animal fique irrequieto e muda de hábitos. Passado algum tempo, torna-se agressivo, ataca outros animais e chega também a atacar o próprio dono. Corre sem nenhum destino e ataca objetos invisíveis, tem latidos tristes, não consegue beber água ou comer, pois há paralisia na região da garganta. Baba bastante, muitas vezes a saliva é viscosa devido à desidratação. Com a raiva paralítica, o animal fica inclinado, resistente à locomoção, tem um andar desordenado, tropeça como se estivesse com fraqueza, tenta se afastar do homem e outros animais e procura ambientes escuros, tem fotofobia. O animal baba muito e apresenta miados ou latidos longos e tristes. Passados alguns dias, morre. A raiva paralítica é mais frequente nos gatos. E por último, a raiva muda ou atípica. Neste caso, o animal não apresenta sinais de mudança de comportamento evidentes, apenas uma alteração discreta. Alimenta-se pouco, fica sem ânimo e pode morrer entre 5 a 10 dias depois do início da doença. Infelizmente não há um quadro padrão da raiva. Normalmente aquele quadro clássico que é do animal agressivo, a salivar e muito agressivo, esse não é um quadro padrão, porque existem, aquilo que podemos dizer como padrão é que há uma alteração do comportamento. E, por exemplo, aquilo que se pode dizer é que um animal que normalmente é um animal dócil pode, de repente, tornar-se agressivo, mas também podemos ter um animal agressivo que, de repente, se torna
muito apático. Por exemplo, nos animais bravios, aquilo que é clássico é os animais bravios não têm medo do homem, afastam-se do homem. E ter de repente um leão ou um outro animal bravio, um antílope que se começa a aproximar das pessoas com curiosidade, devemos suspeitar, porque isso não é um comportamento normal. Portanto, essa é a característica principal, é a alteração de comportamento. Os índices da raiva em Moçambique crescem em proporções alarmantes. A ocorrência da raiva animal é reportada em todas as províncias do país, sendo a média de 20 e 25 casos por ano. O fraco controle da raiva nas zonas urbanas e rurais e o desconhecimento da doença pelas populações aceleram a sua propagação. Os cães de caça muitas vezes acompanham os pastores ao longo das suas atividades. Ao entrarem em contato com animais selvagens, tais como macacos, manguços, raposas, chacais, que são potenciais hospedeiros do vírus da raiva, podem contrair a doença e transmitir ao homem e a outros animais. No ano de 2007, o Ministério da Agricultura, através dos serviços de veterinária, confirmou casos de raiva bovina e caprina. É preciso perceber que isso deve ser, como se diz, a ponta do iceberg. Os carnívoros domésticos são os animais mais afetados pela raiva e constituem um vetor de disseminação da doença nas áreas urbanas. As cidades e vilas do nosso país apresentam um número elevado de cães e gatos vadios. Na procura e busca de alimentos, estes animais invadem propriedades habitacionais e não só. Vezes são muitas que atacam pessoas, causando ferimentos graves e, por que não, a transmissão do vírus da raiva. A maioria de casos de contaminação e morte por raiva ocorrem sem conhecimento das autoridades da veterinária e da saúde. Eu acho que, primeiro, as pessoas deste país não conhecem a raiva. Temos a província de Nampula, onde tive a oportunidade de há muito pouco tempo andar a perceber quais eram realmente os problemas de uma província que mais índices de incidências apresenta, porque há muitos animais a morrerem, há muitas pessoas a morrerem, nem sequer há vacinas humanas nem veterinárias. E porque geralmente as crianças é que são mordidas. E quando a criança morre, é uma malária ou é uma doença de espírito, porque como a pessoa começa com alterações nervosas, porque, como disse, a raiva é um problema que ataca, portanto é uma doença que ataca o sistema nervoso, as pessoas pensam que é um problema de espírito e enterram a criança. Trata-se de animais que nunca apanharam vacina antirrábica. Outro cenário tem a ver com animais que não têm merecido a devida atenção pelos proprietários. Não têm assistência veterinária, pululam pelas ruas das cidades e vilas, colocando em risco a saúde da comunidade. Zefanias é enfermeiro veterinário, casado e pai de 2 filhos e vive no bairro do Congolote. O seu filho mais velho tinha 12 anos de idade e estava na 6ª classe. Por ironia do destino, o pequeno Manuel perdeu a vida depois de sofrer uma mordedura de um cão desconhecido que invadiu a sua casa. Vamos acompanhar a história. O meu filho foi mordido com um cão invadiu. Não conhecemos quem é o dono. O cão apareceu em casa, o meu estava a se preparar para a escola. Então mordeu ele. Levei o miúdo para o hospital, fizeram os primeiros tratamentos, foi aqui no hospital de Ilhavela. Então, voltamos para casa. Cumprimos aquela data que eles disseram para voltar de novo. Fomos no centro de exame aí na Chaime. Fui fazer o segundo tratamento, que foi a vacina contra a tétano. Pedimos que tivesse vacina contra a raiva, disseram que não temos vacina contra a raiva aqui em Maputo.
No terceiro mês não conseguimos ir para lá, porque já foi o mês que ele começou a estar doente. Isso foi no dia 20 de abril. Pronto, levei o miúdo para o hospital em Congolote. Fiz o primeiro tratamento no primeiro dia, segundo dia voltei porque vi que não estava a resultar nada. Então, deram-nos transferência para José Macamo. José Macamo fomos transferidos logo para o Hospital Central. Ficou de baixa uma semana, segunda semana já perdeu a vida. O número de casos de raiva em humanos tende a aumentar. O Ministério da Saúde registrou em 2006 19 casos e no ano de 2007 53. Até o mês de agosto do presente ano, o Ministério da Saúde confirmou 37 casos em todo o país. Será a raiva um caso de saúde pública? É um caso de saúde pública, com certeza. À semelhança dos animais, a manifestação da raiva em humanos se caracteriza por febre, delírios, irritabilidade e convulsões. A pessoa infectada saliva bastante porque não consegue beber água e outros líquidos e é bastante agressiva. Pouco a pouco, vai apresentando o estado mais profundo. É um estágio bastante complicado e penoso, pois nada pode-se fazer para ajudar a vítima senão aguardar a morte, que acontece no intervalo de 10 dias com a paragem respiratória. A raiva não tem cura, basta se manifestar na pessoa ou mesmo no animal, não há sucesso. Não é curar, não é incurável. Sempre, de todas as mordeduras, toda pessoa que é mordida com um animal que está com a raiva, basta se manifestar a raiva nele também, não há possível maneira de viver. A vigilância epidemiológica baseia-se em recolher e observar os animais que mordem pessoas. O animal agressor é colocado em quarentena. O Ministério da Saúde, em coordenação com a autoridade veterinária, coloca um animal sob observação durante 10 dias, o que permite saber se o animal é portador da raiva ou não. Este procedimento é fundamental, pois orienta os profissionais de saúde a tomarem decisão correta no tratamento das vítimas. Muitas das vezes nesta parte temos tido alguma dificuldade nas pessoas, porque pensam que se dizer o cão está localizado no sítio X poderá não ser vacinado. E preferem mentir, dizer que não conhece cão. Não podemos decidir da melhor forma, porque se as pessoas chegam, eu fui mordido por um cão, mas eu não conheço. Enquanto ele conhece o cão, e muitas das vezes o cão está vacinado, a pessoa dirige-se ao hospital e diga a realidade. Em caso de mordedura por cão, gato ou outro animal, independentemente da gravidade da ferida, é importante lavar a ferida com água e sabão abundantemente. O sabão ajuda a remover o vírus da raiva. Felizmente, o vírus da raiva não é resistente a este detergente. Se não dispor de água limpa, pode usar qualquer líquido, pois o importante é remover a saliva do animal o mais rápido possível. Mesmo assim, deve-se procurar com urgência uma unidade sanitária a fim de receber os devidos cuidados. Nós temos a vacina em todas as nossas direções provinciais e as direções provinciais são encarregues de fazer a distribuição para as unidades sanitárias. O programa do Ministério da Saúde da luta contra a raiva consiste fundamentalmente em providenciar as vacinas, tratar as pessoas mordidas, prevenir o desenvolvimento da doença, fazer campanhas de educação às comunidades e vigilância epidemiológica para evitar que o número de casos de raiva humana aumente. A raiva, para além de ser controlada pelo Ministério da Saúde, também deve ser controlada pela veterinária, portanto, em campanhas de vacinação dos cães e gatos, pelo Ministério da Administração Estatal, através dos municípios,
para a recolha e controle da população canina nas cidades, nós temos visto que ultimamente a população canina nas cidades tem aumentado muito e esses cães não são vacinados e podem trazer raiva para as pessoas. A identificação e prevenção da raiva nas nossas comunidades merece a atenção de todos os setores. O Instituto Nacional de Ciências Animais, no setor de virologia, vem realizando diagnóstico em animais suspeitos de raiva. O laboratório recebe todas as amostras de cérebros de animais suspeitos. Através do cérebro, então, faz-se primeiro 3 tipos de diagnóstico. Temos o primeiro método, que é o método Sellers, que consiste na visualização são vestígios provocados pelo vírus. Então temos o segundo método, que chamamos método de immunofluorescência, onde é possível verificar, portanto, a presença dos antígenos. E temos o último, que, portanto, é a prova biológica. Portanto, em caso de o primeiro e o segundo forem negativos, então, para todos os casos que são suspeitos, passamos, portanto, para o terceiro, que é a prova biológica. O objetivo central destas análises é confirmar casos suspeitos da raiva, principalmente quando a mordedura e a agressão envolve outros sintomas. Os resultados são encaminhados às entidades que solicitam os serviços, de modo a tomarem providências urgentes no tratamento da pessoa que sofreu agressão. O país encontra-se minimamente, portanto, preparado. Importa dizer que quase em todas as 10 províncias existe, portanto, a capacidade para fazer pelo menos o primeiro diagnóstico, que chamamos de diagnóstico preliminar, que é usando o método Sellers. Todas as 10 províncias têm capacidade de poderem realizar esse tipo de diagnóstico, e neste momento contamos com 3 províncias que também já receberam, portanto, novos microscópicos, que também poderão portanto, estarem possibilitados a fazerem mais o diagnóstico com mais capacidade. O Instituto Nacional de Ciências Animais, além de fazer estudos e identificação das causas da mordedura e mortalidade por raiva, também tem a componente da produção de vacinas. A vacina antrábica na sociedade dá uma contribuição muito grande, uma vez que vacinando-se ou cobrindo-se a população canina, cerca de 75% a 80%, é possível reduzir-se os casos de mordeduras de pessoas por cães raivosos. E nesse sentido, não teríamos as situações que têm sido relatadas neste momento. Neste momento, a DCA, que é o ex-Instituto Nacional de Investigação Veterinária, não tem estado a produzir a vacina antirrábica. Em termos do pessoal técnico, existe. O setor de produção de vacinas virais possui 6 elementos. 6 elementos capazes de produzir esta vacina, porque já o fizeram no passado, quando todas as condições estavam criadas, e tecnicamente estamos preparados. Agora, o problema maior que nós enfrentamos neste momento é a falta de liofilizador, porque esta vacina, para poder ser conservada, precisa ser liofilizada. O Ministério da Agricultura, através da Direção Nacional de Serviços de Veterinária, tem a responsabilidade de importar a vacina antirrábica animal para a cobertura das campanhas de vacinação ao nível do país. São cerca de 120 mil doses que anualmente são adquiridos para vacinar cães e gatos. Estas são de elevada importância no controle da raiva no país, e a vacinação levada a cabo pelos serviços provinciais de pecuária durante as campanhas de vacinação é gratuita. As campanhas de vacinação são extremamente importantes para o controle da raiva no país. Para o controle da raiva no país é necessário vacinar mais de 70% da população de cães. Quer dizer, o mínimo tem que ser 70% para controlarmos a doença no país.
não só cães, temos que vacinar também gatos, porque gatos constituem também uma ameaça de transmissão da raiva para a população humana. O grande objetivo do controle da raiva em cães e gatos é exatamente para protegermos a população humana, porque sabe-se que a raiva é transmitida às pessoas através de mordedura dessas espécies, principalmente através de mordedura de cães. As campanhas são feitas pelos serviços provinciais de pecuária e são anuais. Nas zonas rurais, as campanhas de vacinação antirrábica decorrem em simultâneo com as dos bovinos para outras doenças. A política do Ministério da Agricultura no combate à raiva consiste fundamentalmente em administrar a vacina antirrábica apenas a cães e gatos e não a outras espécies de animais. Nas zonas rurais e não só, as campanhas de vacinação antirrábica não têm tido muita aceitação por alguns populares que consideram a vacinação nociva ao animal. Afirmam que o cão fica demasiado pacífico e deixa de desempenhar a sua tarefa com a agressividade habitual. Não corresponde à verdade que vacinando o cão contra a raiva, este deixa de ter aquela agressividade normal ou deixa de ter aquele poder de caça que normalmente tem que ter o cão. Não corresponde à verdade. Não há nenhuma prova científica de que a vacina antirrábica tenha um efeito negativo para o cão, em termos de perder a sua capacidade de caça. Na cidade de Maputo, a campanha é feita em colaboração com a Faculdade Veterinária, uma vez que a população canina a nível urbano é muito elevada. Durante as campanhas da vacinação antirrábica em animais, esta vacina é gratuita. As clínicas veterinárias constituem um elo mais forte na luta contra a raiva. A IBAVET tem 2 consultórios clínicos, um aqui no Maputo e um na Matola. O que é que nós fazemos? Nós vacinamos os animais. Cobramos uma taxa de 100 meticais, portanto, que é muito barato. Porque achamos que essa vacina não pode ser cobrada, portanto, não pode ter preços excessivos, porque porque é uma doença que todas as pessoas que têm um cão deveriam vacinar os cães contra a raiva. Os serviços provinciais fazem o seu serviço de vacinar, mas as campanhas de vacinação deveriam ser obrigatoriamente feitas e muitas vezes em zonas recônditas elas não chegam e então há animais que transmitem a raiva, depois vêm para a cidade, depois os doentes vêm para a cidade e depois há esse ciclo que nunca mais termina. A raiva é uma doença fácil de prevenir, sendo necessário criar-se uma consciência e responsabilização individual a todos os criadores de cães e gatos. Um cão ou gato saudável em casa proporciona a segurança de que não há perigo de doenças. Eu venho hoje entregar o meu gato para ser vacinado porque é muito importante, eu não quero que o meu gato fique com a doença. Eu só estou aqui para a vacinação do cão porque eu sei que é muito importante. No caso que o cão venha arranhar talvez o vizinho ou a criança do vizinho, eu aconselho a todos os outros que tragam os cães aqui na vacinação porque será melhor para nós. Quanto aos cães vadios, os municípios, em coordenação com o Ministério da Agricultura, devem reativar o programa de captura e eliminação desses animais. Outra medida não menos importante, ao nível das vilas e cidades, é o saneamento do meio. É importante manter as latas de lixo tapadas, pois são a fonte de alimentação desses gatos e cães vadios. Lembre-se, a raiva não tem cura. As suas consequências são desastrosas para as famílias e para o país. É fácil e barato vacinar o seu cão ou gato. Uma dose da vacina antirrábica humana custa ao Estado 900 meticais, quando a vacina animal são apenas 25 meticais. Os cães,
a partir dos 3 meses de idade, cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, devem receber a vacina contra a raiva anualmente. Isso é obrigatório. Quantos milhares de vidas, como a do pequeno Manuel, devem ser sacrificados para despertar a sua consciência do perigo e fatalidade da raiva? Para o meu sentimento, né, isso doeu, mas já passou. Mas uma mensagem que eu posso deixar para a todos que têm cães, apelo que todos que têm cães devem vacinar contra a vacina da raiva. Não tem cura a raiva. O governo andar por cada casa que tem cães, saber se o cão está vacinado ou não. Se o cão não está vacinado, melhor vacinar. E cuidar dos animais. Não é só o cão que tem raiva, qualquer animal que a pessoa tem em casa, gato, também tem raiva. Vamos todos aderir às campanhas de vacinação contra a raiva. Não se paga nada, é gratuita. Vacinar o seu cão ou gato é contribuir para a saúde da sua família, da comunidade e do país em geral. Participe na luta contra a raiva vacinando o seu cão ou gato.